Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar agora sobre a Lei de Improbidade Administrativa, aula número 4, tudo de acordo com o novo Código de Processo Civil, beleza? Olha só, a aula de hoje vai falar do processo de improbidade administrativa, é a parte final da Lei de Improbidade, mas é uma parte muito delicada, uma parte muito importante da lei, que fala justamente da apuração dos atos de improbidade administrativa, tanto no seu aspecto de procedimento administrativo, como processo judicial. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos lá então. Aspectos investigatórios e processuais da improbidade administrativa. Ficou chique, né? Aspectos investigatórios. Bacana, né? A improbidade administrativa pode ser apurada em esfera administrativa e esfera judicial. Nesse momento, a gente observa que o ato de improbidade administrativa ele pode ser investigado, apurado, analisado na esfera administrativa. A própria administração pode instaurar uma comissão para averiguar o que foi que aconteceu, o que o servidor aprontou, o que o particular aprontou em relação à administração. Mas isso é investigação administrativa no âmbito do próprio órgão que sofreu, por exemplo, um prejuízo, ou no âmbito do órgão em onde está um servidor que se enriquece ilicitamente à custa da administração pública. Desculpa aí. A cabeça até engasgou agora. Então, olha só. Nessa situação, a gente verifica que administrativamente pode sim ser instaurada uma investigação, e a gente chama isso de sindicância ou PAD. Exatamente, sindicância ou PAD. Mas isso também pode ser apurado na esfera judicial, pela ação civil de improbidade administrativa, né? E eu não posso deixar de falar, tenho que acabar me referindo, né? O inquérito policial. Apesar dos atos de improbidade administrativa serem atos de natureza civil, a gente sabe que um ato de improbidade administrativa pode configurar um crime. E quando isso acontecer, vai ser instaurado um inquérito policial para apurar o fato típico, o fato criminoso que aconteceu nas dependências do órgão, ou enfim, em razão da atividade de algum servidor. A lei prevê duas possibilidades. Olha só que interessante. Do procedimento administrativo, que seria a possibilidade de investigação administrativa. Artigo 14. O artigo 14 da Lei de Improbidade prevê que, administrativamente, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Eu, cabeça, cidadão, posso chegar num órgão público qualquer e representar o chefe do órgão dizendo, olha, existe um servidor aí desse órgão que está praticando ato de improbidade administrativa. Ele está se enriquecendo ilicitamente, ele está cobrando propina. Você, meu amigão, pode se dirigir ao Ministério Público e avisar o Ministério Público que um outro órgão da administração está praticando, servidores desse outro órgão da administração estão praticando atos de improbidade administrativa. Em qualquer das circunstâncias, tanto no órgão que eu fiz a reclamação, como no órgão que você foi lá reclamar para o Ministério Público, pode haver investigação, ou pelo MP, ou pela própria instituição. Na própria instituição nós temos a sindicância, o processo administrativo disciplinar, pelo MP. Pelo MP a gente vai conhecer a notícia de fato, o procedimento preparatório e o inquérito civil público, que é o mais conhecido, né? Cada um deles tem um momento para ser usado, cada um deles tem um objeto a ser tratado por ali. Mas, de forma geral, todos têm o mesmo objetivo: apurar e investigar irregularidades na administração. E quando se tratar de irregularidade que seja improbidade administrativa, eles têm um objetivo comum: apurar atos de improbidade administrativa. Tá? Vamos para frente. A representação que você podemos fazer, que qualquer pessoa pode fazer, é desnecessária a presença de advogado. Pode ser verbal, pode ser pela internet, pode ser por escrito. Pode ser pelo correio, você faz lá da sua casa e manda pelo correio, sem problema nenhum. E olha só, a representação será escrita ou reduzida a termo ou assinada.
Ô, KB, você falou que pode ser escrito ou verbal. Sim, pode ser verbal. Você vai lá e fala para um servidor que vai redigir o que você estiver falando. Por isso que ela pode ser verbal. Né? Ou você prefere escrever, você escreveu tudinho, só entregou na mão do servidor. Admite as duas possibilidades, as duas formas. Né? Conterá a qualificação do representante, seu nome, estado civil, idade, RG, CPF, domicílio e tudo mais. Conterá ainda informações sobre o fato. O que eu estou contando? Qual é o objeto? Que história é essa? Ah, fulano de tal, no dia tal, exigiu tal situação para que isso acontecesse. Esse é o fato. Eu dei o nome da pessoa, eu disse o dia que aconteceu, eu disse qual foi a exigência ilegal que ele quis me cobrar e mais. Eu disse ainda que se eu não pagasse, aconteceria tal coisa. Né? Eu dei em detalhes o que foi que aconteceu. Indicação da autoria e das provas que tenha conhecimento. Olha, quem praticou o ato foi fulano de tal. Ele é chefe do setor de publicações. Quer uma prova? Eu gravei a conversa. Tá aqui, ó, esse áudio aqui, escute. Legal, né? Então, com isso, você consegue municiar o órgão que vai investigar ou o Ministério Público. E essas informações poderão depois ser observadas pela Polícia Federal, inclusive, ou pela Polícia Civil, se for uma questão estadual ou municipal, ou ainda pela Polícia do Distrito Federal. Né? Esses aqui são elementos mínimos para proceder à instauração de um auto extrajudicial tendente a investigar o ato de improbidade. Por que mínimos? Porque eu posso oferecer mais informação, eu posso oferecer mais detalhes, eu posso oferecer outros elementos de convicção, outros elementos de convencimento que não sejam esses. Mas o fato é que esses têm que estar presentes. Né? Lá no Ministério Público Federal a gente recebe reclamação de todo tipo. Sabe? Tem algumas que vêm dizendo, no dia tal, no horário tal, fulano de tal fez isso. Fulano de tal trabalha em tal órgão. Fulano de tal tem um acerto aí, uma negociata com Beltrano. E tem umas assim, Ministério Público, você tem que tomar providência em relação às ilegalidades acontecidas na Universidade Federal de Goiás. Ministério Público, você tem que tomar providências em relação às ilegalidades ocorridas na Universidade Federal de Goiás. Onde? Qual campus? Foi alguma faculdade? Foi na área administrativa? Que tipo de ilegalidade? É crime? Não é crime? Do que nós estamos falando? Quem praticou? Quando? Né? Tudo isso eu preciso, porque como é que eu vou investigar ilegalidades? Pô, uma universidade federal deve ter um universo de coisas erradas, como tem em todo órgão público. Nada é perfeito nesse país, eu não estou preocupado, vai ofender a instituição. Não, existem erros em todas as instituições, públicas ou privadas. Alguns erros são de caráter criminal, outros erros são de caráter meramente administrativos e outros erros são baseados na questão de falta de educação apenas. Né? Mas e aí, o que eu vou investigar nesse universo de coisa? Nada é perfeito. Pelo menos nessa vida, né? Talvez em outra, lá no Olimpo, lá no céu, ao lado de Deus, a perfeição exista. Mas aqui, no Brasil, não tem perfeição ainda não, né? Então, eu preciso de informações mínimas para poder para poder pelo menos iniciar um trabalho, por onde eu começo. Porque se eu for investigar todo tipo de ilegalidade numa universidade federal, como a Universidade Federal de Goiás, eu vou precisar de um Ministério Público Federal só para a UFG. Sim, porque eu vou ter que analisar toda a estrutura dela, todos os cursos, todos os servidores para descobrir se alguém fez alguma ilegalidade. E saber se essa ilegalidade vale a pena investigar ou não, porque tem o princípio da insignificância nessa história toda. Né? Agora, se eu não der esses elementos mínimos, se eu deixar uma coisa vaga, como é que faz? A lei diz o seguinte, que a administração pode chamar a pessoa de volta e falar, complemente. Algumas pessoas são mais rigorosas e falam, não, arquiva isso aí, porque já que não está falando coisa com coisa, eu não vou gastar o tempo. Né? Mas como no Brasil nós temos diferenças intelectuais, diferenças sociais, diferenças culturais, diferenças de comunicação com as pessoas, é importante chamar o representante e falar, olha,
preciso que você me diga isso, isso e isso. Você tem como? A pessoa muitas vezes tem a informação pronta, na ponta da língua, ela só não sabia se expressar. Talvez a pessoa não tenha noção do que ela fez, né? Então, por isso que se fala o seguinte: ausentes esses elementos, deverá o representante ser chamado para emendá-los. Falou, vem cá, volta aqui, vamos resolver isso melhor. Me diz aí quem é, quem deixa de ser, para que a gente possa tomar uma providência melhor. Em caso de não atendimento à emenda, aí sim, olha só, a autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades mínimas. Eu estou ainda na fase administrativa, eu estou tentando instaurar um procedimento administrativo para investigar um ato de improbidade administrativa, mas eu preciso de elementos mínimos, eu preciso de uma informação mínima para poder agir. Sem ela não vai rolar. Mesmo rejeitada a representação, não há impedimento para sua renovação perante o Ministério Público. Olha o que fala o artigo 22 da Lei de Improbidade. O Ministério Público, de ofício, a requerimento da autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 da Lei de Improbidade, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Então, olha só. O que acontece nessa história toda? Deixa o cabeça abrir uma tela branca aqui. É feita uma reclamação, ok? Que também pode receber o nome de representação, tá? Um nome ou outro. Beleza. E eu faço isso no órgão onde ocorreu a improbidade. Beleza? Eu fiz a reclamação ou representação justamente no órgão onde a improbidade está acontecendo. E aí o órgão simplesmente rejeitou a minha representação. Rejeição. Ok? E aí arquivou. Arquivou. Está rejeitado, foi arquivado. Eu posso pegar essa mesma representação, posso pegar essa mesma reclamação ou representação e levar ao Ministério Público. E o Ministério Público fará uma nova análise. Uma nova análise. E nessa nova análise, o MP pode determinar a instauração. Inclusive, pode determinar a instauração em relação ao órgão que rejeitou a sua representação. Por quê? Porque o Ministério Público tem um poder chamado poder de requisição. Requisição não é pedido, requisição é ordem. Eu falo e você faz, eu mando, você obedece. O MP tem esse poder. Os magistrados também têm esse poder. Tá? Então, mesmo que a sua representação, a sua reclamação seja rejeitada no órgão competente, você ainda pode pegar essa insatisfação sua e apresentar no Ministério Público. Isso é recurso? Não, não é recurso. Isso é uma nova tentativa. É uma outra tentativa de ver a investigação acontecer. E aí você pode se utilizar do Ministério Público. Bate lá na porta. Toc, 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 toc. MP, olha só, eu fiz uma representação desse jeito. Essa representação aconteceu isso. Tem como você tomar alguma providência? Aí o membro do Ministério Público vai analisar no exercício da sua independência funcional e vai dizer, beleza, vamos analisar sim, o que você está falando é muito grave, existe razão para uma investigação, e vamos atrás, e faz a investigação. O próprio MP pode instaurar uma investigação no órgão, num procedimento administrativo, ou um inquérito civil público, ou ele determina que o órgão onde a improbidade aconteceu é que tome providências, tá? Então, nesse momento, a lei de improbidade ela é muito tranquila quanto ao fato de uma rejeição. Por que isso pode acontecer, né? Mas o órgão rejeitou, por que o outro órgão vai se meter no meio? Porque essa norma aqui, ela tutela o interesse público. Ela tutela o patrimônio da administração pública. Então, muitas vezes, o próprio órgão está comprometido com a maracutaia, com a improbidade, ele não vai querer investigar.
outro órgão vem e dá conta do recado, né? Ó, o Ministério Público de ofício, não precisa nem reclamar, a requerimento da autoridade ou ainda mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 da Lei de Improbidade, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo, né? Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinar a imediata apuração dos fatos. Então, olha só, digamos que você fez a representação, aí a autoridade recebe a sua representação e fala, nossa, isso é grave, vamos investigar. E aí ela toma providências, ela vai montar uma comissão, ela vai determinar que seja instaurado um procedimento administrativo, e aí administrativamente é que vamos correr atrás do que está sendo relatado ali, digamos assim, né? Caso a investigação esteja dirigida em face de servidores públicos civis federais, o procedimento observará as regras previstas nos artigos 148 a 182 da 8.112. Olha que bacana. Se a reclamação sobre a improbidade administrativa envolver servidores públicos federais, será fundamental observar a Lei 8.112 e verificar lá as proibições dos servidores públicos federais, e ainda o processo administrativo lá da 8.112. O processo disciplinar é um instrumento destinado a apurar a responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício das suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. A 8.112 tem esse procedimento lá, que é uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar. A sindicância vai ser instaurada para verificar uma punição, por exemplo, de advertência ou de suspensão até 30 dias. Se a punição ultrapassar a advertência e a suspensão até 30 dias, aí eu tenho que instaurar um processo administrativo disciplinar para suspender o servidor por mais de 30 dias, para demitir, para caçar a aposentadoria ou para caçar a disponibilidade. Então, a Lei 8.112, o Estatuto Jurídico do Servidor Público Civil da União, trata já desse procedimento investigatório. Digamos que não envolva aí servidores públicos federais. Tudo bem. Vai instaurar esse procedimento com base em quê? Bom, ele pode ser instaurado com base em alguma regra do próprio órgão, ou pode ser instaurado com base nas regras que regulam os procedimentos administrativos investigatórios do Ministério Público. Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Existem resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público que dizem como deve funcionar esse tipo de trabalho investigatório. No processo disciplinar pode ser uma sindicância ou um PAD, como a gente acabou de ver, né? Belezinha? Sussa, tranquilos. Caso a investigação seja dirigida a servidores públicos militares, a investigação seguirá os respectivos regulamentos militares, tendo em vista o fato de que eles estão sujeitos a uma outra categoria de servidores públicos, sujeitos a um outro regime jurídico, né? Achei a palavra, um outro regime jurídico, que é o regime jurídico dos servidores públicos militares. Determinada pela autoridade competente, a instauração administrativa de investigação será nomeada a comissão para dar início aos trabalhos. Esse é o papel da autoridade, tomar conhecimento dos fatos e observar o seguinte, vamos instaurar uma comissão para apurar. Essa comissão é que vai fazer todo o trabalho investigatório, vai ouvir as partes, vai redigir um relatório, vai emitir uma sugestão e depois a autoridade vai dizer, ó, beleza, concordo com o relatório de vocês, não concordo, não é isso não, vocês não investigaram direito, ou então eu quero beneficiar o meu amigo e não vou acatar o seu relatório, né? A comissão processante dará conhecimento ao MP, ao TCU, ao TCE e aos conselhos de conta, conforme o caso, de existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Isso está no artigo 15 da Lei 8429. Um dos primeiros atos que a comissão vai tomar é mandar um ofíciozinho para o Ministério Público dizendo, olha MP, nós instauramos um procedimento administrativo aqui para investigar a possibilidade de uma prática de ato administrativo do servidor X. Me parece que o servidor X ainda estava envolvido com os particulares Y e Z. Beleza? Só para você tomar conhecimento. Se você quiser fazer alguma coisa por aí, fica à vontade. TCU, olha só, estou fazendo isso.
TCE, de repente é uma situação de Estado, estou fazendo isso aqui. E assim vai. O fato é que a comissão dará, não é uma opção, olha só, dará conhecimento. Isso aqui é uma obrigação. Não é um ato discricionário, isso é um ato vinculado. A comissão não tem a opção de não comunicar, ela é obrigada a comunicar, tá? E ela tem autonomia para isso, ela não precisa pedir autorização para o chefe da unidade, ela tem autonomia para fazer isso. O MP, o TCU, o TCE, o Conselho de Contas poderão indicar representante para acompanhar o caso junto à administração. Essa é outra regra da Lei 8429, que é a Lei de Improbidade, que ela estabelece o seguinte: esses órgãos de controle, estando cientes da situação, eles podem designar um servidor, ou um procurador, ou um membro desse órgão para acompanhar as investigações lá com a administração. Então esse servidor vai ter acesso à documentação, esse servidor vai poder participar, de repente, de oitiva de testemunha, quando for ouvir o acusado, ele vai poder ficar ali, urubuzando, né? Urubu-servando a situação. Ele não vai poder interferir, porque olha só, a designação é para acompanhar e não para atuar, não para interferir. De repente esse servidor ou esse membro do Tribunal de Contas, do TCU, do MP, enfim, percebe uma ilegalidade. Aí vai comunicar o órgão, o MP, e vai dizer, olha, no procedimento que a gente está acompanhando, está acontecendo a ilegalidade tal e tal. Vamos tomar providência, e aí eles podem agir. Essa é a ideia do controle externo, essa é a ideia da supervisão ministerial, né? Porque o Ministério Público tem esse poder de fiscalização que dá a ele a condição de acompanhar e verificar se as coisas estão funcionando de acordo com a legislação, de acordo com a Constituição, né? A finalidade desse procedimento investigatório é coletar informações e provas que comprovem o ato de improbidade administrativa. Muita gente por aí acredita que só por ouvir dizer que alguém praticou improbidade administrativa, a improbidade existe. Isso não é bem assim, tá? Para eu acusar alguém de improbidade administrativa, eu preciso levantar informações, eu preciso descobrir se o ato existiu, se a improbidade realmente foi praticada pelo servidor ou se foi praticada por um particular, se ela causou prejuízo para a administração, se não causou. Isso é o quê? São informações preliminares que eu vou levantar no âmbito do processo administrativo. Eu vou levantar esses dados a partir do momento que eu começar a ouvir as pessoas, recolher documentos, né? Essa é a ideia. Mas o que acontece? Na prática, a pessoa já é julgada por ato de improbidade administrativa, já está condenada pela opinião pública, né? Infelizmente o Brasil é assim. Acho que não só o Brasil, né? O mundo é assim porque o ser humano ele é uma criatura complicada, né? O ser humano é uma criatura bem complicadinha. Mas enfim, o fato é que com esse procedimento a gente vai levantar informações. E essas informações é que vão no futuro subsidiar uma ação, que é a ação civil por improbidade administrativa. Porque a punição pela improbidade administrativa só pode ser aplicada pelo magistrado. A punição, suspensão dos direitos políticos, afastamento do cargo, perda da função pública, melhor dizendo, né? Proibição de contratar com a administração, perda dos bens acrescidos ilicitamente. E essas punições são punições que somente podem ser aplicadas por um magistrado. A comissão processante, por exemplo, do processo administrativo disciplinar poderá sugerir ao chefe do órgão, olha, declara a suspensão dos direitos políticos dele. Não, de forma alguma. Digamos que a gente tem aqui, um servidor público federal. Servidor público federal, tá? Vamos lá, vamos trabalhar com a ideia do servidor público federal. Esse servidor, opa, canetinha preta é melhor. Esse servidor está sendo acusado de ato de improbidade administrativa. Beleza? O órgão do qual ele faz parte já determinou a instauração de um PAD, um processo administrativo disciplinar. Nesse PAD foi sugerida
a suspensão por 45 dias, mais a suspensão de direitos políticos. Pode? O que vocês acham? Pode o órgão, o chefe da instituição, aplicar a suspensão de 45 dias e também a suspensão dos direitos políticos? Essa segunda punição sugerida não há previsão na 8.112, tendo em vista que é servidor público federal, nem na 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Esse tipo de punição faz parte da cláusula de reserva jurisdicional, ou seja, só o magistrado é que pode declarar a suspensão dos direitos políticos, né? Então, apesar do servidor ter sido investigado por um PAD, segundo a 8.112, a punição que a administração pode aplicar são as punições previstas na 8.112. As punições previstas na lei de improbidade fica reservado ao magistrado. Isso aqui se trata de uma garantia chamada segurança jurídica, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Né? A administração não vai poder fazer isso, só o magistrado que faz. Isso faz parte da ideia de segurança jurídica, da inviolabilidade da segurança do cidadão. Né? Então, nesse caso, a punição administrativa vai rolar. Pô, cabeça, mas e a punição de suspensão dos direitos políticos? Aí encaminha para o Ministério Público, que vai promover uma ação se ele achar que deve, e caso o juiz entenda que o Ministério Público tem razão, pode condenar a pessoa e suspender os direitos políticos, tá? Antes das investigações, só há indício, daí a necessidade de investigar. É isso que a gente estava falando. Muitas vezes a pessoa é condenada assim, publicamente, moralmente, socialmente, por causa de indícios. Mas os indícios não se comprovam, ou melhor, não são suficientes para comprovar o ato de improbidade administrativa, né? Existe um servidor que eu conheço que eu acho que ele trabalha por hobby. Verdade. Não é o Cabeça, é um conhecido do Cabeça. E ele aparecia para trabalhar com BMW, com Mercedes, com Land Rover Discovery 4, carros que custam, em média, 200, 300 mil reais. Ele ia lá para trabalhar com esses carros, né? E isso despertou, de certa forma, a atenção e até a inveja de algumas pessoas, né? E aí resolveram investigar esse rapaz. Pô, tão novo, com veículos tão caros, né? Que história é essa, né? Muito estranho, muito estranho. Fica aquele papinho besta, né? Até que um dia ele chegou no órgão, foi a gota d'água, né? Ele chegou no órgão pilotando uma moto, e a moto, segundo os entendidos, ela vale mais de 80 mil reais. Ué, tá trabalhando, deixa o cara, né? Vai ver, ele tem dinheiro, a família é rica e tal. Resolveram, por essa aparência de magnata, né? Resolveram instaurar um procedimento administrativo contra esse rapaz que estava, inclusive, em estágio probatório. Por causa de indícios, essa pessoa foi taxada como corrupto. Já diziam que ele negociava as coisas, que era um cara que recebia propina, que, enfim, falaram horrores. Aí ele ficou na boa, ele, lógico, ficou chateado, mas assim, ele não comprou briga com ninguém, não discutiu com ninguém. A administração instaurou um procedimento administrativo disciplinar para ele apresentar de onde é que vinha a riqueza dele. Aí no procedimento ele falou, olha, eu não tenho patrimônio. Mas e o carro? E essa BMW? E a moto de 80 mil reais que anda circulando por aí, né? E essas fotos de você viajando para o exterior? O que é? Seu relógio caro? Como é que isso? Quem está financiando isso? Aí ele falou, olha, meus pais são riquíssimos, meus pais têm indústria e fazendas,
Eles gostam de carros caros, gostam de coisas caras e eu usufruo tudo isso, eu moro com eles. Existe algum crime nessa história toda? Existe algum ato de improbidade nessa história toda? Né? E inclusive está aqui a declaração de renda do meu pai e da minha mãe. Quando eles viram a declaração de renda, viram lá a documentação referente aos veículos, aos imóveis, à quantidade de dinheiro, foi arquivado, foi tudo arquivado. Por quê? Porque a sindicância foi instaurada com base em indícios. Que indícios? O disque-disque. E ele continuou a ir trabalhar. As pessoas questionam, por que você vem trabalhar como servidor público? Ué, porque eu não quero viver para sempre à custa da minha família, eu quero trabalhar, eu quero estudar, quero um outro concurso. Não quero mexer nesse patrimônio, isso é dos meus pais, eu quero fazer o meu. É uma opção, né? Usava os carros, enfim, sempre muito bem acompanhado, diga-se de passagem, né? Mas tudo era indício. Quando foi se apurar, existia lastro patrimonial e financeiro que justificasse aquela forma de vida, né? Aquela ostentação lá, aquela cara da riqueza, né? Mas ele passou por um perrengue danado, foi constrangido, né? Alguns até humilharam ele, querendo deixar claro que ele era um negociador de informações, que ele vendia informações, né? E os pais tinham indústrias que não tem nada a ver com atividade pública, né? Resultado. Feita a sindicância, não se levantou a informação de que ele havia praticado ato de improbidade. Imediatamente o procedimento foi instaurado, ele só ajuizou uma ação solicitando a retratação da administração, porque ele passou por ímprobo. A justiça negou o direito dele. Nem indenização ele pediu. E a justiça negou sob o argumento de que isso faz parte. Não há comprovação de constrangimento, e mesmo que houvesse, todos estão sujeitos a qualquer tipo de investigação dentro do órgão, ainda mais com a palavra usada foi com a ostentação patrimonial feita. Tá bom, deixa quieto, foi embora e não tocou mais no assunto, né? Então, quando se precisa levantar indícios, é necessário que eu tenho um objetivo, onde eu quero chegar. Eu preciso de informações úteis e necessárias para ajuizar uma ação de improbidade administrativa ou uma ação penal. Daí a ideia de que toda a investigação está pautada na necessidade e utilidade da sua instauração. Porque eu preciso levantar, eu tenho que deixar de ter indícios para ter prova. Eu tenho que deixar de ter boataria para ter um fato concreto. Né? Além da sindicância do PAD, a investigação administrativa pode ocorrer olha só, no âmbito do Ministério Público, uma investigação administrativa pode acontecer por notícia de fato, ela tem prazo de 30 dias improrrogáveis, procedimento preparatório, 90 dias prorrogáveis uma vez, inquérito civil público, ele pode durar 1 ano e ele é prorrogável quantas vezes for necessário, dependendo do fato, não dá para investigar em 90 dias ou 180, muito menos em 30. Né? Então existem essas situações, né, digamos assim, essas hipóteses de investigação dentro do Ministério Público. E no âmbito policial, você tem o inquérito policial e tem o termo circunstanciado. Ali você consegue verificar a existência de um crime. Cabeça, mas a improbidade não é crime. A improbidade não é crime, mas eu volto a falar. Um ato de improbidade administrativa pode caracterizar um tipo penal. Então nada impede a autoridade policial ir lá investigando o crime dela, enquanto a administração investiga aqui a improbidade administrativa. Lá na frente, ambos podem trocar figurinhas, inclusive. O que você tem aí no seu inquérito? Manda pra mim, tô te mandando isso aí, vê se é útil pra você. Né? Isso pode acontecer. Por que isso pode acontecer? Porque é admissível o compartilhamento de provas dentro da estrutura jurídica brasileira, né? Lógico, observadas os devidos cuidados, como dar o contraditório e a ampla defesa para as partes, nos 2 processos. Se for um processo judicial, precisa de autorização do juiz. Se for sigiloso, tem que quebrar o sigilo para depois poder liberar a prova e por aí vai. Né? Observações importantes. A investigação policial tem por finalidade investigar fatos típicos, crimes, tal como prevê o artigo 4º do Código de Processo Penal. Já essas investigações aqui têm por finalidade investigar atos de improbidade administrativa. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Você acredita, você pode afirmar que de uma
de um inquérito civil público instaurado para apurar um ato de improbidade administrativa, será que com base nos fatos levantados em um inquérito civil público eu posso ajuizar uma ação penal? E aí? Pô, mas eu instaurei um inquérito para apurar um ato de improbidade administrativa que é uma questão civil. Vou usar esse material para um processo criminal, para tratar de um crime? Acho que não dá, né, cabeça? Olha lá, vou voltar a falar. O fato acontecido, o ato praticado, ele não tem nome. Ele é um ato que pode se enquadrar como improbidade e, ao mesmo tempo, se enquadrar como crime. Então, o ato investigado, tanto faz ter sido investigado no inquérito policial ou no inquérito civil dentro do Ministério Público, ou numa sindicância lá no órgão onde aconteceu o problema, o fato é o mesmo. Fulano de tal, no dia tal, cobrou propina. Acabou. O fato é o mesmo. Mas ele vai ter uma classificação como improbidade, uma classificação administrativa e uma classificação criminal. Eu posso pegar o inquérito civil, tirar uma cópia, fazer uma denúncia, juntar e mandar: juizão, estou denunciando esse cidadão. Prova daí, está tudo no inquérito civil público. É o que o Ministério Público faz. Na maioria das vezes, os inquéritos civis públicos que instruem, que sustentam uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, acabam virando cópia para uma ação penal. E aí o Ministério Público ajuiza duas ações, uma por improbidade e outra por crime. E pode fazer isso? Pode. A gente já viu nas nossas primeiras aulas que não há um bis in idem nessa história toda. Belezinha? Observações importantes. Olha só. O ato de improbidade administrativa não tem natureza jurídica de crime, mas as investigações criminais podem subsidiar a investigação administrativa por ato de improbidade e vice-versa. O que o delegado apurar lá no inquérito policial pode ser utilizado no inquérito civil público, por exemplo, porque o fato é o mesmo, só a classificação que é diferente. Os atos de improbidade administrativa que também configuram crime, por exemplo, olha só, eu tenho um ato de improbidade previsto no artigo 10, inciso 6 da Lei 8429, que é a Lei de Improbidade. Que ato é esse? Olha só. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares. Ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Eu tenho aqui um ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário porque o agente público realizou uma operação financeira sem observar a lei, por exemplo, sem autorização para contratação da operação financeira. Esse mesmo fato se enquadra, em tese, aqui no artigo 359, letra A do Código Penal. Olha o crime. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo sem prévia autorização legislativa. Olha aqui. Realizar operação financeira sem observação das normas legais. Realizar operação financeira sem autorização legislativa. Olha o que fala o 359A. Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, ou seja, operação financeira interna ou externa, sem observação legal, ou seja, sem autorização legislativa. Pena de reclusão de 1 a 2 anos. Isso aqui é uma vergonha, né? 1 a 2 anos para esse tipo de ato? Você pega um prefeito que captou dinheiro de forma irregular, endividou o município por 10 anos, ele vai pegar uma pena de 1 a 2 anos? Ele comprometeu a receita municipal por 10 anos. Por 10 anos o município não vai construir uma escola, não vai comprar um frasco de medicamento para o hospital. E ele vai ser punido de 1 a 2 anos? Isso aqui não dá cadeia, inclusive, né? Pena mínima de 1 ano da suspensão condicional do processo. O processo para. E aí o prefeitão vai prestar serviço alternativo. Vai dar cesta básica. Já pensou? Isso aqui é um tapa na cara de todo cidadão. É por isso que existe a lei de improbidade. Que a lei de improbidade já chega na garganta do prefeito dizendo o seguinte: ah, você endividou o município por 10 anos, sem autorização legal para isso? Beleza. O prejuízo que você causou é de 100 milhões de reais para o município. Ótimo. Você tem um patrimônio que beira aí a 100 milhões de reais. Nós vamos avançar no seu patrimônio e vai ser hoje. Pede o bloqueio de bens. Cadeia não vai dar, mas pobre você vai ficar.
Olha só, o mesmo ato ainda pode caracterizar um crime de responsabilidade administrativa de presidente da República. O artigo 10 da Lei 1079, o artigo 10 da Lei 1079 diz o seguinte: são crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária, número 6, ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal. Ou seja, realizar operação financeira sem observância das regras legais, sem autorização legislativa. Eu tenho um ato de improbidade, eu tenho um crime do Código Penal e tenho um crime de responsabilidade para presidentes da República. No caso do prefeito, ainda tem o Decreto-Lei 201, que o Cabeça não citou aqui, mas podia até ter citado, né? Mas o Cabeça não colocou. O mesmo ato se enquadra como ato de improbidade e crime de responsabilidade. Por isso, a instauração de inquérito policial pode auxiliar na investigação de improbidade. Admite o compartilhamento de prova. Essa ideia aqui é de toda forma você conseguir inibir os atos de improbidade ou os crimes praticados contra a administração pública por servidores, por agentes públicos, agentes políticos, melhor dizendo, né? Não agentes públicos, por agentes políticos ou por servidores públicos. A ideia é montar um microsistema de proteção da administração pública. Tutela de garantia na improbidade administrativa. O que é tutela de garantia? Como a lei de improbidade visa a questão patrimonial, a lei de improbidade procura, de alguma maneira, tutelar a questão patrimonial pública, existem alguns mecanismos na lei de improbidade que garantem patrimonialmente a reparação do dano. Ou seja, eu vou lá no patrimônio do indivíduo que causou prejuízo para a administração e tomo o patrimônio dele. Olha que bacana. É admissível o bloqueio de bens durante a investigação administrativa, policial e civil. Eu mencionei o tomo, o bem dele, mas não é pegar o bem e levar embora para casa. Na verdade, você tem um bloqueio, é o sequestro de bens. Isso gera a indisponibilidade do bem para futura compensação financeira ou reparo do prejuízo causado. O artigo 16 da Lei 8429 dispõe o seguinte: havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou a Procuradoria do órgão para requerer ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Esse artigo 16 ele é extremamente importante e ele traz informações que exigem um cuidado danado. Olha só. Havendo fundados indícios não são meros indícios. Fundados indícios eu já tenho elementos suficientes para acusar alguém de improbidade. A comissão processante, a comissão administrativa que está investigando no âmbito do órgão, representará o Ministério Público ou a Procuradoria do órgão para que o Ministério Público ou a Procuradoria do órgão peçam ao magistrado o bloqueio de bens, especificamente a medida chamada sequestro dos bens móveis e imóveis do agente ou do terceiro. Mas em qualquer tipo de ato de improbidade administrativa, o artigo 16 fala apenas de dois grupos de atos de improbidade administrativa: o enriquecimento ilícito e aquele que causou dano ao patrimônio público. Não tem aqui o descumprimento aos princípios aplicados à administração pública. Interessante isso, né? Parece que o sequestro, a reparação patrimonial só tem espaço quando houver enriquecimento ilícito ou quando houver prejuízo causado ao erário. Agora, se eu descumprir princípios constitucionais ou administrativos aplicados à administração pública, segundo o artigo 16 da Lei de Improbidade, não estaria autorizado o sequestro, que é uma medida para garantir, uma medida de garantia em atos de improbidade administrativa. O sequestro do patrimônio do agente, do ímprobo, para garantir a reparação do dano por ele praticado. Beleza? Isso é o que está na lei. Ok?
mas a gente vai ver agora decisões do Superior Tribunal de Justiça dizendo que é perfeitamente possível um sequestro patrimonial quando o agente descumpriu princípios aplicados à administração pública. Embora a lei não fale isso aqui no 16, ela fala em outro momento que a gente já viu, que é o artigo 7º. Vamos analisar então a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para ver o que eles falam. Olha só, processo civil, processo administrativo, improbidade administrativa, indisponibilidade de bens, medida cautelar e improcedente. Esse julgamento era muito grande, eu só peguei a parte que interessava para a gente, que está aqui no item 6. Por outro lado, observo que o próprio requerente esclarece que o MP fundamentou sua postulação de condenação no artigo 11 da Lei 8429, que é o artigo que fala do simples descumprimento dos princípios fundamentais, que seria aquela punição mais leve. E que, por isso, não seria possível a decretação de indisponibilidade de bens. Afinal de contas, o artigo 16 fala para enriquecimento ilícito e prejuízo patrimonial. E o MP pediu a indisponibilidade de bens porque ele descumpriu princípios constitucionais, ferindo o artigo 11. Aí olha o que o STJ vai falar. Porém, em que pese o silêncio do artigo 7º da Lei de Improbidade, uma interpretação sistemática que leva em consideração o poder geral de cautela do magistrado, induz a concluir que a medida cautelar de indisponibilidade de bens também pode ser aplicada aos atos de improbidade administrativa que impliquem violação dos princípios da administração pública. Show, né? Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. O STJ está dizendo o seguinte, olha, embora o 16 não fale, o artigo 7º garante a indisponibilidade para qualquer ato de improbidade. E aí o STJ vai além. O STJ fala o seguinte: diante do poder geral de cautela do magistrado, é perfeitamente possível declarar a indisponibilidade dos bens para futura reparação, ainda que essa reparação seja decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, de desrespeito a princípios fundamentais previstos lá, desrespeito a princípios aplicados à administração pública, tal como o artigo 11 fala, né? Tem outra decisão do STJ também muito bacana, olha só, processo civil administrativo, agravo regimental e embargo de declaração em recurso especial. Ação de improbidade administrativa e indisponibilidade de bens. Risco de dano presumido. Isso quer dizer o seguinte, que eu não preciso provar um dano à administração para garantir aí a indisponibilidade dos bens, porque o risco do dano é presumido. Olha só, a decisão agravada na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pela qual a indisponibilidade dos bens previstas no artigo 7º não está condicionada à comprovação de que a parte ré esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo. Aí o juiz deu parcial provimento ao recurso especial para determinar que a primeira instância reavalie o pedido de indisponibilidade à luz do entendimento firmado no julgamento tal. Ou seja, juizão de primeiro grau, não é assim não. Você falou que não pode disponibilizar o patrimônio do réu porque não tem um prejuízo declarado, porque não há risco, né? Há risco e ele é presumido. Pode indisponibilizar o patrimônio, sim. Né? Bacana isso. Eu acho muito legal porque isso aqui só reforça a proteção da administração pública. Né? Agora, voltando para a nossa aula, aqui a gente já viu um pouco de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com a lei de improbidade, o pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto no artigo 822 e 825 do Código de Processo Civil. Meu amigão, bonitona, aqui eu peço a você a maior atenção do mundo. Pega aquela canetinha marca-texto amarela e marca no seu material e faça a seguinte anotação. Os artigos 822 e 825 do Código de Processo Civil de 1973 foram revogados. A lei de improbidade ainda não foi alterada, é um relaxo do legislador.
E o Código de Processo Civil novo, que entrou em vigor esse ano, revogou esses dispositivos. Olha só, os artigos 822 e 825 do CPC foram revogados com o advento do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil prevê uma outra sistemática para a indisponibilidade de bens. Não há mais o livro das cautelares no processo civil e o sequestro é uma espécie de tutela provisória. O que eu quero dizer para você, meu amigão, que nunca viu o processo civil na frente? Os processos na justiça, ou eles são criminais, ou eles são civis, ou trabalhistas, ou eleitorais. Para cada um desses processos, existe uma lei que regula o andamento desse processo. Como a gente está falando de improbidade administrativa, nós estamos falando de atos civis, eu vou ter que falar de processo civil. Então eu preciso ver qual é a lei que regula o processo civil. Hoje, em 2016, a lei que regula o processo civil é o novo Código de Processo Civil. E o novo Código de Processo Civil veio e disse assim, olha, processo civil de 1973, você está revogado. Quem cuida daqui para frente do processo civil sou eu. Beleza? Sussa? Tranquilos? O novo Código de Processo Civil ele não trata de cautelares como o antigo. O antigo tinha um livro chamado Livro de Cautelares. Não tem mais isso. Agora eu tenho uma parte dele, um capítulo dele que fala de tutelas provisórias. As tutelas provisórias são, no Código Novo, a tutela provisória de urgência, que poderá ser cautelar, uma cautelar ou uma antecipação. Então o que rola? Eu tenho uma tutela provisória de urgência, que ela pode ser uma urgência cautelar ou uma urgência antecipada. Eu preciso antecipar os efeitos finais da decisão do processo. No nosso caso, a gente vai se concentrar aqui, ó, na cautelar, porque o sequestro ainda existe no novo Código de Processo Civil e ele é uma tutela provisória de urgência cautelar. A tutela provisória e suas espécies estão previstas no artigo 294 ao 310 do novo Código de Processo Civil. Tutela de urgência. Olha só como é que é essa tutela de urgência, artigo 300 do novo Código de Processo Civil. E nessa tutela de urgência você inclui aí a indisponibilidade de bens. Será concedida quando houver elementos que evidenciem probabilidade do direito, chamado de fumus boni iuris, perigo de dano, ou seja, se a decisão demorar muito, vai existir um dano irreversível, então é melhor evitar o dano e já indisponibilizar o patrimônio. Risco ao resultado útil do processo, interesse processual e efetividade da jurisdição. O que é isso? Risco ao resultado útil do processo. Eu não vou decretar a indisponibilidade dos bens agora, porque a empresa é muito forte, a empresa tem muito dinheiro, né? Uma empresa bilionária, um banco, por exemplo, né? Não vou decretar a indisponibilidade dos bens. Tá certo, não existe risco do patrimônio se acabar. Tá certo. Aí o processo leva 20 anos para terminar, e não é um prazo absurdo. Um processo de improbidade administrativa pode sim levar 20 anos na boa. Basta ter um bom advogado do lado do réu, ele pode até ser condenado, mas vai levar uns 20 anos para isso acontecer, né? E aí, olha só, passados 20 anos, aquela instituição bancária bilionária faliu. E aí eu vou condenar a reparação de danos, a multa e o dinheiro. Patrimônio não existe mais. E agora? Como eu não indisponibilizei patrimônio antes, eu comprometi o resultado útil do processo. 20 anos depois o processo não sai para mais nada. No máximo, suspender aí os direitos políticos de algum representante da empresa ou agente público. Mas a empresa não vai mais estar, por exemplo, proibida de contratar com a administração porque ela faliu. Entendeu? Então, assim, o resultado do processo tem que ser útil. No processo civil, saindo da improbidade administrativa, as cautelares de urgência são as seguintes. O exemplo, melhor dizendo. Um cidadão é atropelado. E aí, se ele não fizer uma cirurgia hoje, imediatamente, ele vai ter a perna amputada. Não adianta nada o juiz me dar uma decisão daqui 3 anos dizendo, Estado, faça a cirurgia. Já era. A perna já foi amputada. É inútil a decisão do juiz. E a tutela jurisdicional ela não pode ser inútil, ela tem que ser efetiva.
ela tem que ser eficiente, ela tem que ter utilidade, porque senão não existe justificativa para a existência do judiciário, pelo amor de Deus. Por que eu vou esperar 50 anos para dar uma decisão quando a decisão não interessa para mais ninguém? Vai ser um estorvo, na verdade, né? Ah, mas aí o juiz pode dar uma decisão e por conta da decisão dele tudo vai se reverter. 50 anos depois? Se liga, o que vai reverter? O patrimônio já acabou, o dinheiro já acabou, as pessoas já morreram, e aí? Não tem o que reverter. Então, como a justiça tem a sua marcha, e alguns processos são realmente demorados, o que se pode fazer é uma cautelar de urgência. Não, peraí. Vamos assegurar um patrimônio, vamos assegurar uma situação, vamos garantir essa cirurgia, porque se eu não fizer agora, o dano vai ser irreversível ou de dificílima reparação. Né? A tutela de urgência antecipada não será concedida em caso de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Isso aqui é uma situação muito interessante. Muitas vezes o Ministério Público ajuiza uma ação e fala assim, juizão, quero o bloqueio dos bens pelo ato de improbidade administrativa. Aí o autor vem do lado de lá e fala assim, juiz, bloqueou meu patrimônio. Olha só, esse bloqueio gera danos irreversíveis para mim. Que danos? Ah, meu patrimônio está preso, meu dinheiro está preso, não posso vender carro, por exemplo. Tá, e onde é que está a irreversibilidade disso? Você vende depois, ajuiza uma ação de indenização. É diferente de uma situação em que você, por exemplo, autoriza, sei lá, uma amputação de uma perna. Não, pode amputar a perna. Amputou, está imputado. Acabou, não tem mais perna, só uma prótese, então é irreversível. Né? Você pode reparar, diminuir o dano. Então, quando houver esse perigo da irreversibilidade, é um abraço. Né? Por exemplo, um exemplo concreto disso. Uma vez o Ministério Público ajuizou uma ação lá no Mato Grosso, eu participei ajudando no trabalho de confecção dessa ação, e a gente pedia a destruição da barragem de uma usina. Esse era o pedido. Porque ela foi construída de forma ilegal, ela não tinha autorização nenhuma, e aí o Ministério Público queria sim a destruição. Inclusive estava gerando, por conta da barragem, estava gerando a seca do rio que seguia. O rio estava com pouquíssima água porque havia uma contenção de água muito grande, não existia um controle ambiental nisso. Aí o Ministério Público pediu ao juiz de destruição. O dono da barragem, que ficava numa fazenda, falou, olha, é irreversível o dano. Se estourar essa barragem aqui, vai alagar um vilarejo que está ali para baixo. E aí é irreversível esse dano e a culpa não vai ser minha. Eu mantenho a barragem intacta aqui por tempo que for necessário, mas se vocês destruírem, vai gerar o dano. Aí o juiz, antes de dar a decisão de destruir ou não destruir, ele determinou uma perícia. Ele falou, não, aí antes de eu decidir se eu vou derrubar essa barragem ou não, vamos fazer uma perícia. Porque se mantivesse a barragem, o vilarejozinho lá para baixo ficaria sem água também. A perícia indicou o seguinte, que a destruição da barragem geraria um alagamento do vilarejinho que ficava na parte de baixo daquele terreno, né? E isso poderia causar problemas enormes. Não das proporções da barragem Mariana que estourou, mas teria sim o seu significativo impacto, né? Aí foi adotada uma outra medida para esvaziar a barragem, voltar a dar fluxo ao leito do rio e depois foi feita a destruição. Então o que rolou? Foi feito um canal alternativo para começar a escoar a água. Paulatinamente. Levou aí algum tempo, a água escoou, baixou todo o nível. Quando chegou no nível de segurança foi implodida, né? Explodiram a barragenzinha lá e aí a água passou, deu uma alagadinha só na primeira curva do rio, mas o vilarejozinho lá embaixo, que ficava para baixo, não teve problema. Então, quando houver o risco irreversível, o juiz não concede a tutela. Agora, se concedeu a tutela, gerou um dano, mas esse dano é reversível, não tem problema nenhum. Aí o juiz pode conceder. As tutelas cautelares na improbidade seguem essa regra também. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante, olha só as hipóteses da cautela de urgência no novo Código de Processo Civil. Arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bens, qualquer outra medida idônea para assegurar a asseguração do direito, que é a antiga cautelar inominada. A gente chama isso de atipicidade dos meios executivos, ou seja, não tem um tipo. Arresto é um tipo
de meio executivo. Sequestro é um tipo de meio executivo que é o que interessa para nós. Com o sequestro eu posso fazer indisponibilidade de bens. Arrolamento, a mesma coisa. É um tipo, um ato definido pelo Código de Processo Civil como meio executivo. Meio executivo de quê, cabeça? Meio de executar a restrição patrimonial, a constrição de patrimônio, meio de executar uma medida de urgência. Tá? Além desses que são tipificados no Código de Processo Civil, eu tenho ainda outras medidas que podem sair da cabeça do magistrado, que é o que a gente chama de cautelar genérica ou cautelar inominada. É uma situação que não tem previsão expressa, mas que resguarda um direito, que serve como tutela de urgência cautelar. Esta aqui também pode ser usada numa ação de improbidade administrativa. A concessão de uma tutela provisória de natureza cautelar, ela pode ser antes de uma ação, ou seja, no meio ali da investigação administrativa, ou durante a ação de improbidade administrativa. Nesses dois momentos é possível pedir essa tutela. Em um caso, ela seria uma tutela preparatória da ação futura, e no outro caso, ela seria uma tutela para resguardar o próprio processo. Né? A tutela de urgência cautelar requerida antecipadamente nos termos do artigo 305 do novo Código de Processo Civil. A antiga cautelar preparatória, né, que foi o que eu acabei de falar para vocês. A tutela de urgência cautelar requerida antecipadamente nos termos do artigo 305. Ah, isso aqui eu repeti, pô. Deixa o cabeça arrumar isso aqui já. Senão vai no seu material 19. 18, 19. Ei, cabeça. Isso aqui dá. Preparar a aula de madrugada, né? Prontinho. Salvou, tá beleza, né? Vamos voltar para minha tela agora. O pedido da tutela cautelar antecipada indicará a lide e o seu fundamento. O que é lide? Lide, a gente chama no processo civil, é um termo técnico do processo civil, que é uma relação processual resistida. Ô cabeça, eu gostei mais do lide, é menor, viu? Relação processual resistida. Que é isso, cabeça? Quando alguém está brigando com outra pessoa. É um processo, autor e réu. Isso é chamado de lide, o processo, a discussão, a briga ali. O autor acusa, o réu se defende, e isso se chama de lide. Tecnicamente, no processo civil, chama lide. A ação tal, a lide entre fulano e beltrano. Besteirinha, mas enfim, vai aprendendo, vai se acostumando com os conceitos e com os termos técnicos, faz bem para você e para o teu concurso. A gente chama isso de relação processual resistida. Por que resistida? Eu sou autor e quero seu dinheiro. Você está me devendo. O autor e o réu vai dizer, nem, te devo nada não. Essa é a resistência dele. Por isso, relação processual resistida. Daí a ideia de lide. Tá? Exposição sumária do direito que se objetiva assegurar. A cautelar, ela não visa a condenação no ato de improbidade administrativa, ela visa assegurar, a garantir uma eventual reparação futura. Então o que você vai dizer para o juiz aqui, ó? Ali de seus fundamentos, juizão, olha só, aquele fulano lá praticou um ato de improbidade, causou um prejuízo de 50 mil reais para a administração. Então ele tem que reparar. Já dei o fundamento e já disse que tem uma discussão. Juizão, essa foi a minha exposição sumária do direito. Ó, quem causa dano à administração tem que reparar. A lei de improbidade administrativa fala que é necessário a indisponibilidade de bens para a reparação do dano. Já falei do direito. E eu quero objetivar o quê? Em caso de futura reparação do dano ou pagamento de multa, eu quero já garantir um patrimônio desse cidadão antes que ele, sei lá, vá falir, dilapide, dê para os outros, venda por mixaria e por aí vai. Então, vamos garantir já antecipadamente, aí o juizão, se ele entender, ele fala, ó, daqui, ó, esse patrimônio vai ficar aqui, ó, comigo. Você não põe mais a mão nele, você não tem mais direitos de disposição, ou seja, você não pode vender, não pode alugar, não pode negociar, vai ficar aqui comigo, tá? Perigo de dano ou risco do resultado útil do processo.
O outro argumento que é extremamente importante é dizer o seguinte para o magistrado: se eu não garantir esse patrimônio agora, depois a gente vai ficar sem. E aí o processo vai ser inútil. Por isso que as cautelares, elas são geralmente vinculadas à ideia de urgência, né? Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias. Então olha só o que acontece. Eu ajuizei uma ação cautelar. Que agora é chamada de tutela provisória de urgência. Esta aqui é uma ação acessória, que ela só se presta para declarar a indisponibilidade dos bens previsto no artigo 16 da Lei de Improbidade Administrativa. Beleza? Ajuizada essa ação, o juiz deu lá a decisão, eu tenho 30 dias para ajuizar a ação de improbidade administrativa. Belezinha? Porque se eu estou tentando assegurar uma reparação futura numa ação principal, eu tenho que ajuizar essa ação principal. E a lei me dá 30 dias de prazo. A lei processual, nesse caso. Que vale lá para o processo de improbidade administrativa. Isso aqui tem repercussão direta na lei de improbidade administrativa. Segundo o artigo 309 do Código de Processo Civil, cessa a eficácia, ou seja, termina a eficácia da tutela cautelar na seguinte situação: o autor não ajuizou o pedido principal em 30 dias. Ou seja, tinha 30 dias para ajuizar a ação de improbidade administrativa, não fez, só ajuizou a cautelar. Então a cautelar perde o efeito. Não for efetivado dentro de 30 dias, ou seja, foi concedida a cautelar, mas não conseguiu prender nenhum patrimônio dele, não conseguiu abocanhar nenhum patrimônio dele, não conseguiu tornar indisponível qualquer que fosse o patrimônio. Então 30 dias depois ela não presta para mais nada, acabou. Ela não serviu para garantir nada, não achou nada, né? O juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. A ação principal vai ser a ação de improbidade. E aí na ação principal o juiz fala assim, ó, rejeito a ação, estou extinguindo o processo. A cautelar, que é um acessório do principal, ela é eliminada junto. A disponibilidade se perde também, a indisponibilidade se perde também, tá? O pedido de tutela de urgência cautelar e antecipação pode ser efetuado com o pedido da ação principal. Olha o que é isso. Essa é uma situação interessante. O que a gente tem aqui? Eu ajuizo a ação de improbidade administrativa. E aí, na própria ação de improbidade administrativa, eu faço um pedido de tutela provisória de urgência cautelar sequestro. Juizão, sequestra as 2 canetinhas do cabeça lá, porque senão ele vai gastar toda a tinta delas nessa aula. Aí o juizão fala, não, é verdade, o cabeça gasta muita canetinha lá. Pá, cabeça, você não pega mais até terminar o processo. Pô, o processo começou agora. Então essas 2 você não pega mais. Se quiser você pega outras, mas essas 2 não. Ou seja, a cautela, a tutela de urgência provisória veio junto com a ação principal. Antes a gente viu ela, não foi ajuizada a ação principal, foi ajuizada a primeira cautelar, que a gente chama de cautelar preparatória, né? E depois eu tive aí que ajuizar em 30 dias uma ação principal. Nesse caso aqui é uma outra situação. Eu não ajuizei a cautelar preparatória, eu já deixei para fazer tudo junto na mesma ação, no mesmo pedido. É conveniente isso? Eu particularmente não gosto. Por quê? Que eu não gosto, porque o mesmo processo de ação principal, que vai tratar de suspensão de direitos políticos, de proibição de contratar, de perda da função pública, de multa, enfim, vai analisar se houve ato de improbidade, se não houve, vai estar tudo misturado com a cautelar de sequestro de bens. E o autor vai brigar para liberar o patrimônio. O autor não, o réu vai brigar para liberar o patrimônio dele. Eu, por uma questão de organização, prefiro trabalhar de forma separada. A ação principal aqui e a cautelar aqui. Elas andam juntas, uma ligada na outra, por um barbante. É exatamente um barbante. Tá? Mas aí a discussão sobre a indisponibilidade fica aqui. Não contamina, não tumultua esse outro processo. Tá? Mas isso é uma questão de organização do cabeça. Tem gente que trabalha tudo de qualquer jeito, no mesmo processo, vira uma bagunça. Mas enfim, né? A lei possibilita as 2 formas. Tá? Bloqueio de bens também pode
O bloqueio de bens também pode ocorrer de decisão proferida em inquérito policial e ação penal. Olha só, a gente falou até agora sobre o novo Código de Processo Civil, sobre a lei de improbidade administrativa e falou do sequestro de bens. Opa, sem trema. Mas isso aqui também pode ocorrer numa cautelar processual penal. O Código de Processo Penal autoriza a restrição à indisponibilidade de bens de quem praticou crime. Lá no Código de Processo Civil e na Lei de Improbidade, eu vou justificar o sequestro com base em atos de improbidade administrativa. Já aqui na cautelar processual penal, eu vou justificar o ato de sequestro de bens ou de indisponibilidade de bens na prática de crime. São duas ações distintas, é o mesmo ato, mas eles são classificados de forma diferente. Um é classificado como improbidade e outro como crime. Então, se eu for pedir a cautelar penal de indisponibilidade de bens, eu tenho que basear, o fundamento não vai ser ato de improbidade, o fundamento vai ser crime praticado, que também é um ato de improbidade. Como a gente viu, ele pode ser classificado, pode ser adequado às duas formas. Cabeça, mas eu estou lá na administração investigando, eu posso pedir ao delegado de polícia que faça uma cautelar, que peça uma indisponibilidade de bens ao juiz? Sim. Dentro do processo administrativo, que você está lá trabalhando na sua comissão de inquérito administrativo, de PAD, enfim, seja lá qual for o procedimento, se houver a suspeita de que a pessoa vai praticar algum ato que sumir, dilapidar patrimônio ou coisa do gênero, é possível comunicar a polícia vai instaurar inquérito e se o delegado entender conveniente, ele vai pedir ao juiz a indisponibilidade do bem, mas não vai pedir com base na classificação de ato de improbidade administrativa. Vai pedir com base na classificação de crime. Porque o ato é o mesmo, ele possibilita mais de uma classificação. Pode ser infração administrativa, crime de responsabilidade, crime do Código Penal ou ainda o ato de improbidade administrativa. Belezinha? Sussa, tranquilos? E na próxima aula a gente vai trabalhar com a ação principal da improbidade administrativa. Essa parte processual da improbidade, o Cabeça dividiu ela em dois para ficar mais digerível, digamos assim, né? E se você quer mais informações sobre direito constitucional e direito administrativo, vá ao site mais constitucional, mais administrativo, é o site que o Cabeça cuida, o site que o Cabeça administra. Siga o Cabeça no Instagram, Rodrigo Abelmonte, ou no Facebook, Rodrigo Abelmonte. Tem ainda o Periscope, onde a gente faz algumas transmissões lá, é gratuito, é muito bacana. Rodrigo Abelmonte, sem E no final, e tem @ aqui na frente. E se você quiser assistir mais vídeos do LAC, cadastre-se no YouTube, no LAC Consultoria, e lá você vai assistir diversas aulas, tudo free, tudo gratuito, tudo do LAC, tudo pensando na sua preparação em concurso público, beleza? Meu amigão, minha amigona, muitíssimo obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela paciência de ouvir este cabeçudo. Avalie as nossas aulas, é extremamente importante a sua avaliação, tá? É com ela que a gente consegue melhorar sempre, seja uma crítica, seja um elogio, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até a próxima aula.